Continuemos então nesta reflexão sobre o Pai. E ao mesmo tempo, quando falamos do Pai, vamos falando também do Filho. Na próxima sessão aprofundaremos depois o Espírito. E queria começar esta parte por fazer recordar uma coisa que certamente já sabem há muito tempo, mas que às vezes não lembramos. Em Deus, o tempo não existe, não é verdade? A dimensão do tempo é uma criação tal e qual como a existência das coisas criadas e tem relação com a própria criação, do universo. O tempo é sempre uma relação de medida finita. Mas Deus é eterno e infinito. Não tem tempo como limite. Nós temos o tempo, os limites do próprio tempo e do espaço. Em Deus esse limite não existe. Então podemos dizer que o Filho de Deus foi gerado pelo Pai, ao mesmo tempo que o Pai existe. Temos um Filho que tem a idade do Pai. Ou seja, não tem idade. Não é? Já pensaram nisso? Ou seja, Jesus como Filho de Deus foi desde sempre gerado por seu Pai como seu Filho. Mas só nos foi dado a conhecer quando encarnou no seio de Maria. Ele é Deus desde sempre e é homem desde que tomou a forma humana no seio de sua mãe. Mas ele é Deus desde sempre. E a partir do momento em que, se é que podemos falar de momento, porque estamos a falar da eternidade, estamos a falar na linguagem daquilo que é finito, que é infinito, eterno. Mas para nos podermos entender temos que usar palavras, compreendar, mas alargá-las um pouquinho em relação àquilo que estamos a dizer. Se é verdade que o Filho existe desde sempre, desde que o Pai é Pai, portanto o Pai é fonte da divindade, como tal, ao amar o Filho dessa maneira e doar-se de tal forma na pessoa do Filho, que gera em si mesmo, os dois geram em si mesmo o mesmo amor que os une na pessoa da terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo. Estamos a dizer que a razão de ser de Deus é amar. A razão de ser de Deus Pai é amar seu Filho. A razão de ser do Filho é amar e dar a conhecer o amor do seu Pai. O Espírito é a fonte desse amor. Dizendo, noutras palavras de Santo Agostinho, Deus é o amante, Jesus é o amado e o Espírito é o amor. Andamos todos ao mesmo. O amante, o amado e o amor. Vivemos todos da mesma realidade, que é o ser de Deus. É o ser de Deus. Deus Pai, amante por natureza, o Filho, amado pelo Pai, e o Espírito, que é o amor do Pai. Ou seja, é a única coisa que o justifica. Amo. É o amor. O amar. Intemporal, sem dimensão, sem limites. E este Pai, que é tão rico na diversidade com que ele se foi manifestando, quer seja no Antigo Testamento, ao longo de toda a história e de diversos episódios que nós conhecemos, nós já falámos um pouco, continua a manifestar-se como Pai, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dizemos Deus é Pai, dizemos por ensinamento do próprio Jesus, e foi a única oração que Jesus deixou, foi o Pai Nosso. Não há outra oração. Ele rezou muito ao Pai, como sabemos. Cada vez que havia alguma coisa importante, e além de todos os dias que lá está, Jesus retirava-se para orar, ou passava a noite em oração. Os Evangelhos estão cheios destes relatos. Jesus passava a noite em oração e em diálogo com o seu Pai.
Mas a única oração que nos deixou, como mandato, quando rezares ao Pai, rezai assim: Pai nosso. Portanto, quando queremos falar de Deus, temos sempre em atenção: Ele é, antes de mais, Pai. E hoje vivemos uma dificuldade grande em poder falar às pessoas deste Pai amoroso. Ou seja, falar, apontar a bondade de Deus como um Pai. Porque nos confrontamos com a realidade humana e social da desagregação da estrutura familiar, da figura do pai como a cabeça da família. Já não existe cabeça de casal. Já não há referência ao pai nesta capitalidade. E ao mesmo tempo há pais que não são exemplo para ninguém. Nem haverá mais. Mas neste caso estamos a falar do pai. E crianças com famílias complexas, com múltiplos irmãos, múltiplos cônjuges, ou seja, múltiplos pais e mães. Encontrar a referência de pai como referência de Deus não é fácil. Temos de ter alguma atenção e algum cuidado quando falamos às crianças, sobretudo na catequese e mesmo noutros contextos, por propor modelo, propor amor de Deus. Deus que é pai, alguém que é vítima ou de violação, ou de maus tratos, ou de abandono, ou de distanciamento, muitas vezes, ou de ignorância, ou de falta de tempo, como um pai. Também se pode aplicar à mãe, mas neste caso estamos a falar de Deus como pai. Não é fácil. Temos que ter a atenção sempre de referir Deus como o amor maior que pode existir como um pai. Mesmo aqueles que não têm o desejam. Eu não acredito no coração de cada criança, ou de cada adulto, ou de cada jovem, de quem se fala de um pai ou de uma mãe, não desejasse no seu coração o seu amor do seu pai, ou do seu pai por si, ou da sua mãe por si, não fosse o maior do mundo. Porque isso conforta o coração de cada um. O nosso coração é insaciável de amor. Todos nós somos carentes de amor. E aqueles que dizem que não são, são os que mais precisam. Verdade? Amém. Cada um fala por si, mas todos somos assim. Porque é de nossa natureza viver do amor. Há alguma coisa que nos doa mais que uma ofensa em relação a alguém que amamos. E só temos a ofensa onde temos o amor. O resto é a indiferença. Ou hostilidade. Não é? Mas este Deus, proposto como este que ama, não é como o teu pai te ama. É como o teu pai te devia amar. Ou como tu gostavas que o teu pai te amasse. Não é fácil, pois não. Por isso não podemos muitas vezes sujeitar a relação de Deus connosco como são os nossos pais connosco. Ou somos os pais, não falamos dos nossos filhos, cada um de nós, como os pais com os filhos. Porque às vezes não são exemplares as relações. Temos que ter sempre um nível superior para propor aos outros o amor de Deus Pai. Entende o que eu quero dizer? Não adianta falar aos outros só da teoria. Preciso que eles, no coração deles, entre alguma semente de esperança e de novidade, de coisa boa. Por coisas más estamos todos fartos. Todos. Mas também não adianta dizer mal deste mundo. Não temos outro. E foi este que nos foi confiado para evangelizar, para testemunhar de amor. Às vezes temos a tentação da miragem. Ver aquilo que não existe e não ver aquilo que existe. O que existe é isto. E não adianta. E os cristãos não são os pessimistas da história. Os cristãos devem ser os otimistas da história. Porque aquilo que nos foi confiado foi esta humanidade. Vejam lá o tempo de Jesus, depois o que é que para lá havia. Igual. Pior, certas coisas. Havia abandonos, havia... Não vale a pena sequer referir aqui. Temos que ser positivos. Temos que ser esperançosos. Amorosos, ou seja, amorudos. Propor uma coisa que seja apetecível de amar e não
o Deus das proibições, dos castigos. É uma questão de opções. Porque quem ama, opta por amar aquilo e não outra coisa. Quem opta por Deus, opta por Ele e esquece o resto. E todo o pecado é sempre uma preferência pessoal, pela sua vontade, em detrimento da vontade. E por isso é que Jesus Cristo é exemplar nesta escolha. É que Ele escolheu sempre fazer a vontade do Pai. Ele não tem pecado por isso mesmo. Porque fez sempre só a vontade do Pai. Ele não sabia fazer outra coisa, se assim podemos dizer. Muito embora tivesse liberdade de fazer de outro modo. Mas Ele escolheu fazer sempre a vontade. E disse tantas vezes, quando eu vim ao Pai para fazer a tua vontade, eu só faço aquilo que o Pai me manda, eu só faço aquilo que deixo fazer o Pai. E esta relação é uma relação exclusiva, uma opção radical, essencial. Ele viveu para os outros, porque essa era a vontade do Pai. Mas Jesus foi tentado no deserto. Não foi? Tinha possibilidade de optar. Não é a tentação que nos incomoda. É o ceder ou não ceder à tentação de afirmar a vontade própria ou a vontade de Deus. Quando a minha vontade se identifica com a vontade de Deus, é a minha vontade também. Mas esta é a relação do homem com o pecado. E esta relação é original. Ou seja, vem comigo desde a minha origem de ser humano, de pessoa. Não é original, o pecado não é original por virtude de uma relação sexual que em si mesma é considerada pecaminosa. Não é verdade. A relação sexual é boa. É de Deus, veio de Deus, Ele próprio, o próprio Jesus, o dignificou no matrimónio. Como é que todos nós aqui somos bons? Porque temos que ser maus porque nascemos. Não pode ser, não é concebível, pois não. Onde está a radicalidade do mal é no coração do homem que, pelo facto de permanentemente deixar de a si mesmo, escolher a sua vontade em vez da vontade de Deus. Esta é que é a originalidade do homem. Deixar de a si mesmo, deixar a sua própria liberdade sem referência a Deus, quer sempre ele próprio ser Deus e deixar o lugar de Deus, as suas ordens. E por isso é que, escolhendo fazer a nossa vontade, faremos, confrontados com a vontade de Deus, faremos a nossa. E tudo quanto é de relação de amor, parece com Deus. Quanto é relação de ódio, de vingança, de vaidade, de conflituosidade, não nasce de Deus. Por isso, é contra Deus. Esta é a relação de pecado. É a recusa da vontade de Deus. Porque o pecado é sempre uma recusa, uma escolha para recusar a vontade de Deus. Escolha lá um qualquer. E por isso, a vida cristã não é uma questão de cumprir mandamentos. Pouco cristãos somos se nos limitamos a cumprir os mandamentos. Já não é mau. O que Jesus dizia, mas ao jovem, esses mandamentos cumprir das minhas juventude muito bem. E não estás longe do reino de Deus. Mas Jesus pede mais. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, quer dizer, entrega-te aos outros, ama aos outros, nessa mesma medida, e desapossa-te da tua própria vontade, tudo quanto tu pensas que és e que vales pelo que tens. E esta história da riqueza não tem a ver com o possuir riquezas, mas o deixar-se dominar pela riqueza. Ou seja, recusar a senhoria de Deus em detrimento do senhorio. Por isso é que Jesus disse que nenhum rico entraria no reino do céu. Ou seria mais difícil, o rico nos céus, que um cabelo passava por uma agulha, quer dizer o mesmo. Uma metáfora, não é? O que quer dizer que quem está cheio de si e do possuir e do ter para si mesmo, e não com obrigação de repartir por quem precisa, não se aproxima de Deus, afasta-se de Deus. Porque o que nos é confiado, para nós, para quem precisa.
Mestre, quando é que te vimos com fome? Quando é que te vimos com sede? Quando é que te vimos nu? Quando é que te vimos só? Não vos conheço. Não vos pareceis comigo. Não foi? Por isso não é posse em si mesmo. Porque quando fizeste a um de mim, foi a mim que fizeste. Quer dizer, a valorização não é pelo que tenho, mas pelo uso que eu dou àquilo que me é confiado por Deus. Porque ai de mim, se aquilo que eu tenho não serve para aliviar a dor e o sofrimento de alguém. Se com aquilo que eu posso dar, não dou amor a quem precisa. Às vezes gosto de atribuir para me gratificar a mim mesmo. Fico muito bem, gostei muito de dar. E o outro gostou de receber, ou o outro recebeu, porventura. Ou limitaste a descarregar a tua consciência. Libertar um pouquinho o complexo de culpa. Pelas vezes em que eu não faço. Por isso, entre o sentimento de pecado e o viver no amor de Deus há uma distância muito grande. E a tentação é cair sempre nos limites. Isto é mais ou menos. É ou não é de Deus? Vem ou não vem de Deus? Deus agiria assim ou não agiria assim? Jesus faria no meu lugar isto assim ou não faria? Isto é o juízo de Deus. E o juízo de Deus é sempre comportar-se amorosamente. Aquilo que tu fazes é uma relação de amor ou não? Aquilo que tu dás completa ou não completa uma relação de amor ao teu semelhante? Ao teu vizinho? Ou não completa uma relação de amor? Ou não passa por aí sequer? Passa por não me chateias, toma lá, a ver se eu não te vejo mais nos próximos dias. É ou não é? É isto que nos qualifica. É isto que nos qualifica como cristão. Porque o resto, há muita gente a fazer o bem, a distribuir. E ainda bem que assim é. Porque, de algum modo, também é a imagem de Deus. Todo o bem se parece com Deus, todo o bem vem de Deus. Ainda que muitos não conheçam, ou não aceitem nem admitem. Simplesmente, eu não me comporto como cristão. Não me comporto como uma imagem desse Deus que tenho que ser. Se eu não fizer, em seu nome, por o outro ser igual a mim, ou seja, criatura amada por Deus, foi confiada ao meu lado para o amar com o amor do próprio Deus, para lhe manifestar que Deus o ama. E eu, ao amá-lo, lhe mostro que Deus o ama através do amor que ele tem, porque é aquilo que ele precisa naquele momento. Seja qual for a manifestação desse amor. Seja uma escuta de uma palavra, seja uma palavra amiga, seja um conforto, seja um conselho, seja o que for, o que estiver ao nosso alcance. O cristão chega ao fim do dia cansado de certeza, porque esteve o dia inteiro à escuta e à descoberta. E por isso dá trabalho, não é? Não basta fechar os olhos e ir por aí adiante. Gostar-se, fechar os olhos. O cristão vive e olha, só Deus. Sem indiferença. Imagina o que era Deus e se esquecendo de nós de vez em quando. Porque, de facto, não há pior sentimento que a falta de amor. E quantas pessoas se cruzam connosco têm necessidade de alguém que as ame pela sua necessidade objetiva. Se as não amamos quando elas precisam, quando é que as deveremos amar? Estão a ver? Ser cristão não é uma questão de ir buscar a lista dos 10 mandamentos e perguntar se transgrediu este ou transgrediu aquele. O que é que fizeste que não foi amor? Ponto final. De tudo o que tu fizeste, até objetivamente à face da lei, não tem nada a dizer, mas foi de facto amoroso o que tu fizeste ou deixaste de fazer? Porque isto é falar de Deus. E quando alguém precisa de uma palavra de aproximação ou precisa de um testemunho de que Deus o ama, é nesta perspectiva que nós temos que o colocar. Nesta totalidade que é a pessoa do próprio Deus que não faz outra coisa. E este é o poder de Deus. O Deus omnipotente não é o Deus que faz o que lhe apetece.
Mas é o Deus todo poder amoroso, que Ele só está completo quando se doa totalmente em amor. Quando Ele manifesta em todas as circunstâncias apenas e só na dimensão de amor profundo, total, sem reservas. De tal forma que Deus nos perdoa porque nos ama, mas nos ama antes que nós sonhássemos e para além do meu pecado, para além das minhas faltas e das minhas distâncias. É a única coisa que Deus não desiste. Porque Ele não pode deixar de o fazer sob pena de se negar a si mesmo. Se por um instante Deus esquecesse de mim, negava-se a si mesmo. Mas Ele persiste em querer-me bem, amar-me, mesmo quando eu estou longe. A parábola do filho pródigo é o exemplo mais acabado para falar de Deus. Se os nossos filhos dissessem, pai e mãe, tchau, tchau, dá para cá o que é meu, boa vida. Eles abriram a boca e diziam, está maluco? E agora? Isto não é meu filho, não foi isto que eu criei. Pai, dá lá que você tem direito a isso, é a minha herança. Qual é o problema? Bora. Gastou tudo. Nós por cá chorar, não é? O coração partido. Ou então dizendo, malandro, vai, embora desaparece da frente, não é? Todos os sentimentos humanos normais. Mas o pai ia todos os dias à colina. Será que ele vem hoje? Não veio. Volta para casa. Será que ele vem hoje? Não veio. Volta para casa. Este é o Deus que nós temos. É o Deus que vai todos os dias lá acima espreitar por nós. Para cá. Está surdo ou está de costas. Mas já vai todos os dias. E quando vimos, é a maior festa. O importante em Deus não é o que fazemos, é como voltamos a amar. Por isso é que Deus nos perdoa. Não pode deixar de nos perdoar desde que nós nos recolhemos a Ele. Voltemos para Ele. Porque em Deus não pode ser outra coisa que não seja o perdão quando eu quero aceitar o amor dele. Deus esquece mesmo o nosso pecado quando nós nos arrependemos e recuperamos o amor. Nós nem sempre esquecemos. Escusam de dizer que sim, porque não é verdade. Ficará sempre aquela cicatriz. Anda para circular agora um e-mail na internet sobre a cicatriz. Mas eu não lembro aqui, agora deixa para cicatriz atrás. Porque nós temos sempre a cicatriz da ofensa. É difícil viver sem isso. Mas Deus não tem cicatriz no coração quando nós o tratamos mal. Ou não correspondemos ao amor dele. Desde que eu regresse ao amor dele, temos assegurado o perdão dele. Porque ele não deixa de nos amar. Até ao fim, até o último instante. E vejam que este exemplo pode dizer isso aquecendo a voz ao Pedro. Porque vejam, o primeiro redimido de que a história nos dá conta no Evangelho foi um malandro que viveu até ao fim da vida a fazer maldades, a razão pela qual foi crucificado, estava ao lado de Jesus. E foi o primeiro a ser salvo. Não foi? O Evangelho nos diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por isso não é pelo pecado, o meu pecado, que eu deixarei de ser salvo. Mas é pelo amor de Deus que eu quero aceitar, mesmo no último minuto. A história dos trabalhadores da vinha é exemplar. Foi um às 9 da manhã trabalhar, ajustou, ganhar 100 euros por dia para trabalhar para a vinha. Vai lá trabalhar. Outro veio ao meio-dia, 100 euros, vai-te embora, vai trabalhar. Outro chegou às 4 da tarde, já quase ao fim do dia, 100 euros, 4 da tarde. Chegam todos. Vamos receber. Vai o último, o trabalhador das horitas, 100 euros. Diz o outro logo do meio-dia, estou como quero, mas cá 150 de certeza. Toma lá 100 euros. O que é isto? Então não sei o mesmo que o outro. Não foi isso que eu aconteceu contigo. Estou a ser injusto contigo. Não estou, pois não. Segue em paz. Sei que ele paga como quer. Dá tudo. Tem para dar, porque dá tudo. Deus cumpre o contrato. Sei que Deus fala desta relação amorosa contratual. Mas é para nos dizer que Deus dá de acordo com a necessidade. O que Deus nos promete no nosso coração, Deus assegura. Porque esta relação com Deus não vem daqui. Não vem.
porta de Deus é nós, é a nossa vocação, não é a nossa inteligência. Pela inteligência, vamos reconhecê-lo, aquele que entrou pelo coração. Mas se não entrar pelo coração, bem fugiu. Então vá. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. O céu está sorrindo, Deus é amor, os campos florescendo, Deus é amor, o mal está morrendo, Deus é amor, o mundo está crescendo, Deus é amor. Tudo isso acontece por amor. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Cristo está presente, Deus é amor, agindo em toda a gente, Deus é amor. Os pobres são lembrados, Deus é amor. Doentes são curados, Deus é amor. Tudo isso acontece por amor. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Nós somos perdoados, Deus é amor, amados de mãos dadas, Deus é amor. Se hoje estou sofrendo, Deus é amor, amanhã estou virando, Deus é amor. Tudo isso acontece por amor. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Deus é amor, Deus é amor, e quem ama permanece em Deus. Falar então de Jesus nesta relação com seu Pai é perceber a presença de Deus no meio de nós. Perceber que Jesus veio realizar de forma visível o carinho com que Deus nos trata, o carinho com que Deus nos ama nas situações concretas. Jesus, quando quis começar a falar de Deus, quando respondeu a João Batista se ele era o Messias ou haveriam de esperar outro, o que é que Jesus responde aos emissários de João Batista? Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os doentes são curados e os pecados são perdoados. Quer dizer que o reino de Deus está no meio de vós. Isto significa, em palavras correntes, de que Deus já se manifestou visivelmente. O modo de ser de Deus é esse que levou Jesus a fazer aquilo que fazia e que foi testemunhado pelos emissários de João Batista. Toda a vida de Jesus foi
permanentemente dedicada a esta ação. Mostrar que Deus ama cada um. Aquela situação. Os milagres de Jesus não foram manifestações de poder ou de magia pessoal. Os milagres de Jesus foram ações concretas naquelas pessoas que deles foram objeto. Não foi para manifestar a vontade de Jesus, ou o seu poder, ou a sua grande dignidade que eles foram feitos, mas sim em vistas da necessidade objetiva daquele que estava na frente de Jesus. Ou seja, não foi para se gabar a si mesmo ou se mostrar grande, mas foi porque o outro precisava. Todos eles, todos. Jesus não pedia outra coisa como atitude a não ser a fé. Ou para que a fé se manifestasse, ou a glória de Deus fosse presente naquele que tinha sido objeto desse milagre ou dessa cura. Os que estavam com fome foram saciados. Ainda sobrou do pouquinho que havia. O que estava cego e não via saltou de contente, até se esqueceram de ir agradecer ao menos. Só veio um. Quando os 10 foram curados, lembram-se? Aquele episódio dos 10 cegos foram curados. Foram todos correndo, mais contentes que... Mas porquê é que Jesus fez isso? As ações fantásticas, não explicadas, foram objeto da ação de Jesus naquelas pessoas, tiveram apenas e só a finalidade delas mesmas, para que se manifestasse nelas o amor de Deus. Exemplarmente, ou seja, tomando aquelas pessoas como exemplo. Os seus discípulos, quando foram enviados pela primeira vez e foram em missão, vinham lá todos contentes. Oh, mestre, expulsámos demónios, curámos doenças, tendo por uma linha, vimos todos contentes. Muito mais fareis se vos deixardes possuir por isso. Ou seja, manifestação do reino de Deus é isto mesmo, é a ação concreta em favor daquele que precisa de ser curado, de ser tratado, de ser integrado, de ser incluído e não excluído, de ser amado. Dissemos há pouco, sentou-se com os maus, atrás, à mesa. Os impuros, aos olhos de Deus. Conviveu com as prostitutas, com todas as pessoas excluídas da relação social e religiosa. Curou ao sábado, coisa que era proibida, que tornava o homem impuro, incapaz de celebrar o sábado. Sacrilégio é não celebrar o sábado. Sacrilégio é não ter o repouso sabático, ou seja, o repouso do sábado. Mas Jesus disse-nos, não, é importante, não é o sábado. Portanto, é o homem, objeto do amor de Deus e que precisa ser objeto desse amor de Deus. Isto é uma novidade. Nossa novidade. Jesus Cristo. O importante és tu. Não o sábado, ou o domingo, ou a segunda. Se alguém deixar de ficar a guardar o seu vizinho porque ele está sozinho e for à missa, é um diabo. Se puder ir, vai. Mas se não puder ir e não cuidar do seu próximo, é um diabo. Não é um cristão. Porque o seu irmão é mais importante do que a missa, eventualmente, e isso será a comunidade, por razão maior, que é manifestar o amor de Deus naquele irmão, como ele ficou. Evidentemente que se houver alguém que possa substituí-lo e ele poder ir, deverá fazer todo o esforço para ir. Não estou com isto a incentivar ninguém. Não é nada disso. Por causa disso, não percebo. Estou só a dizer-vos que o importante é a pessoa. O outro precisa da minha presença como presença de Deus. É apenas um exemplo. Vocês terão, cada um de vocês, milhares de exemplos para dar neste respeito.
A verdadeira religião consiste em adorar o Pai em espírito e em verdade. Na verdade da presença de Jesus no outro, do espírito que me obriga a amá-lo. Mais que todas as coisas. Mais que o resto. Descia o sacerdote para Jerusalém, a Samaria, quando se cruzou com aquele objeto dos malfeitores jazendo no chão. O sacerdote passa ao lado, se lhe tivesse tocado, ficava impuro, não podia celebrar no templo. Os outros todos andando. Afinal foi o inimigo que o foi tratar. Mas esse inimigo mostrou-se mais filho de Deus do que o outro, do que todos os outros. Ou seja, é pela prática concreta que nós manifestamos e afirmamos a nossa fé. E os milagres de Jesus foram todos eles para mostrar que Deus quer toda a gente feliz. Quer toda a gente no lugar do coração de Deus. Os milagres são sempre a ação da presença de Deus pela fé, naquele momento, naquela pessoa. O milagre é sempre uma ação do próprio Deus que eu não compreendo à luz da razão, mas que nem se importa que seja ou não seja compreensível, mas no qual eu vejo Deus agir. Certamente posso encontrar uma explicação para isso que aconteceu, que era milagre, que depois vamos a constatar que mais tarde é uma qualquer coisa explicada pela ciência. Mas isso não retira nada ao milagre. Porque o milagre, à luz da fé, sempre. E só à luz da fé. Onde não há fé, não há milagre. Porque o milagre é a visão de Deus naquilo que acontece e para o qual eu não tenho explicação a não ser a presença do próprio Deus. Mas é Deus. Porque é pela fé que eu vejo Deus. Pela fé que eu sou capaz de reconhecer a presença de Deus. Alguém viu Deus? Jamais. Mas pela fé eu consigo vê-lo presente no meu irmão. Não é fácil ver Jesus Cristo no rosto do mendigo aqui à porta. Sem fé é impossível. Façamos os exercícios mentais e intelectuais mais fortes ou mais elevados. Se eu não tiver fé, eu não vejo. Mas não deixa de ser o Jesus por eu não o ver ou ser capaz de o ver. Porque ele lá está, permanentemente como marca da sua identidade. Por isso é que o nosso amor ao próximo transcende a minha capacidade de amar. Porque Deus já lá está presente para ser amado. E é deste Deus, de Jesus Cristo, porque que eu falo. É deste Jesus Cristo que se tornou presente nos atos que fez, que era uma surpresa para todos quantos, ou pelo menos para a maior parte daqueles que o ouviam e o viam. É este Jesus que me anuncia quem é Deus. E é este Jesus que dá credibilidade àquilo que faz, porque é sempre a confirmação da vontade do Pai a seu respeito. A nosso respeito. E ele realiza-o no contexto concreto do lugar onde acontece. Foi naquela terra, naqueles lugares. E, habitualmente os milagres são todos referenciados a lugares designados. Indo a caminho de, vindo de, estando a pregar à multidão não sei onde, já é tarde, quer ir para casa, não tem que comer, não se pode mandar à multidão, estômago vazio para casa porque é longe e já anoitece. Ou seja, há uma razão concreta localizada desta ação. Porque Jesus viveu sempre neste contexto histórico, situado no tempo, situado no espaço. Homem concreto, fazendo coisas concretas. E o credo desenvolve toda a história da salvação
no contexto concreto da própria salvação, e não como uma abstração ou algo que eu imagino ou inventei. Nada do que está nos Evangelhos é inventado. Evidentemente que o estilo dos livros da Sagrada Escritura são todos eles diferentes. O relato do livro do Gênesis, do Êxodo, dos Juízes, das Crónicas, dos Números, do Deuteronômio, do livro de Jó, dos Salmos, são todos eles diferentes. Eu tenho que os perceber na sua diferença para os poder conhecer. Se eu me preparasse pouco para abordar cada um dos livros, compreendendo qual é o género literário, qual é a intenção daquele livro na Escritura, eu enriquecia a minha fé e era de certeza levado a todos os dias partilhar esta riqueza que eu descubro, porque é a palavra do próprio Deus. É a palavra do próprio. É tão vivo a presença de Deus na Escritura quanto a fé me leva a vê-lo, contemplar na Eucaristia. Se eu não tiver fé, é mais um livro que ali está. Pode ser objeto de toda a investigação científica por qualquer ateu, mas nunca será uma palavra de Deus se não houver fé. Não me fala se eu não tiver fé. Poderá tocar-me em alguma ou outra vertente, mas não na palavra, no diálogo. E esta certeza é que este Deus se revela na história e ao longo do tempo e que nos é testado pela própria Escritura, nos deve a compreender que a história da salvação é algo que acontece em cada circunstância de forma diferente. E a certeza que os Evangelhos nos dão de que tudo quanto lá está dito vem como palavra do próprio Deus é-nos confirmado por aquilo que os próprios Evangelhos relatam de acontecimentos concretos, certificados. Na última sessão, nós temos um desafio para nos explicarem porque é que um malandro, o governador que ajudou a condenar Jesus à morte, está no texto do credo. Ficaram de estudar alguém, todos a uma conclusão. Não me diga que o senhor fez o trabalho, não. Casa. Porque é que Pôncio Pilatos, tendo sido um malandro, aparece na profissão de fé, ainda por cima numa profissão de fé categórica, solene, no credo. Só um bocadinho, deixe-me lá levar o microfone, se as pessoas não ouvem, perdem a sua riqueza. Eu pensei que era porque ele representava o poder deste mundo, na pessoa do representante de Roma, que naquela altura era o Império Romano, que mandava... E merecia estar no credo por causa disso? Para mostrar que Cristo padeceu sob esse poder, mas que apesar disso ressuscitou. Portanto, o poder de Deus é maior que o poder humano. Eu penso que sim, eu penso que Pilatos existe no credo, porque é uma manifestação da paixão que antecede a própria ressurreição de Jesus Cristo. O que importa aqui não é porque é que Pilatos está no credo, mas a morte de Jesus Cristo que vem acontecer, a plenitude da ressurreição do próprio Jesus, que é a nossa própria ressurreição. Vai, quer dar opinião? Eu acho que é para contextualizar, ou seja, para dizer que foi num momento, naquele momento, naquela época, naquela situação que as coisas aconteceram. Mas, era o mesmo. Mas o Herodes não está no credo. O Rogério. O Herodes não está no credo, também aconteceu isso. Mas está lá perto. Porque Jesus... Pôncio Pilatos era romano e como o imperador o nomeou para prefeito, digamos, ele não tinha autoridade para julgar Jesus nem para o mandar matar. Mas não só isso. Na minha opinião, a mulher de Pilatos teve um sonho
em que lhe aparece Jesus como Deus verdadeiro. E Pilatos foi aconselhado pela mulher e Pilatos teve a noção de que realmente estava ali Deus na frente dele. Acha que é suficiente para estar no credo, não é? Essa razão. É razão suficiente, diz. Está no credo. Estou só a perguntar. Eu acho. Espera só um bocadinho. Já terminou? Não, porque quer dizer, Deus deu-lhe esse poder a ele que era o imperador naquela altura em que Cristo foi crucificado. Portanto, foi o representante do poder humano. Já continua. Porque Pôncio Pilatos representava a última parte na condenação de Jesus. E além disso, Pôncio Pilatos existiu na história e é para colocar Jesus na história. Pôncio Pilatos lavou as mãos, não é? Como se costuma dizer, não foi muito concreto naquela história. Opa, cá para mim tanto me faz, não é? Ele não tinha um poder tão forte quanto isso e ia um bocado atrás daquilo, das circunstâncias, vá. Eu acho que Pilatos apareceu no credo e mostra o amor incondicional de Cristo por todos os homens, independente das suas ações. Mais? Alguém quer mais pronunciar? Sim, senhora. Eu penso que em Pilatos também está um bocadinho escondida a cobardia da humanidade inteira. Deus é condenado pelos nossos pecados. Mais? Alguém quer referir mais? Sim. Eu acho que está no credo, porque, para provar, quer dizer, o resto, em que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. É um mistério. É para quem tem fé. Agora, ele como homem, de facto, viveu nessa época. E, portanto, foi nessa época, e sobre as ordens de Pilatos, que ele foi crucificado. Portanto, não é um mito, não é alguma coisa de que se fala e não existiu. De facto, ele como homem viveu nessa época e sujeitou-se ao poder dessa época. Mas o Herodes também esteve presente na vida de Jesus, de que forma? E não está lá. Quer dizer, mas tudo isto que vocês disseram anda um pouquinho à volta desta questão. Isto é um pormenor do credo, mas é para percebermos que a razão de ser da condenação de Jesus tem a ver com a sua ressurreição, que já foi dito aqui, e tem a ver com a identificação de Jesus com a história. Não foi uma invenção dos apóstolos, não foi uma invenção dos evangelistas, aquilo que levou Jesus à condenação, à morte. Não foi uma ficção ele ter morrido, porque ele está confirmado por aqueles que o mataram e depois, ainda por cima, lhe mandaram escrever lá em cima da cruz a causa da morte. E esses não foram os discípulos de Jesus que lá foram por isso. Depois, mas nós não dissemos, não é filho de Deus. Ele disse que era filho de Deus. O que escrevi está escrito, ponto final. Ou seja, eu tenho a autoridade para confirmar que este que morreu disse que era filho de Deus. Jesus, filho. Não há dúvidas absolutas de que aquele que vos é relatado como Jesus de Nazaré era filho de Deus, foi condenado à morte e morreu de facto, e está confirmado por uma autoridade. Por isso a sua ressurreição é fruto da intervenção ergue. E daí, a própria razão da condenação por parte da intervenção de Pilatos no processo da condenação de Jesus retira um pouco a carga emocional de atribuir aos judeus, aos mauzinhos da fé verídica, a razão da condenação. Porque se o Pilatos tivesse absolvido, não teria sido morto, ou seja, não cairia sobre os judeus o ónus de serem os maus da fita, como nós dizemos. Ou seja, é de alguma forma a recuperação daquela perspectiva de que os judeus é que são os maus, os malandros,
E durante muitos anos se rezava até na vigília pascal pelos pobres judeus, coitados, para que Deus lhes perdoasse o mal que tinham feito em condenar Jesus. Nós, se calhar, os poetas também teríamos condenado. Portanto, a contextualização do credo refere-se a verdades de fé. E para certo tipo de afirmações terem ainda mais força, credibilidade da afirmação de fé, são contextualizadas objetivamente, porque elas são essenciais para a fé. Essencial para a fé é a ressurreição. Não há fenómeno, facto mais importante na fé que a ressurreição de Jesus. Mais o seu nascimento, que é confirmado, já sabemos, pela história e pela sua existência, é o facto da sua ressurreição em função da condenação. Porque é a partir da fé, da ressurreição, que nós damos razão de ser à encarnação e que damos razão de ser à certeza que a vinda de Jesus foi cumprimento absoluto da vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai? Que por Ele fôssemos divinizados, por Ele tivéssemos acesso ao caminho para o Pai. Compreende? Sem Jesus ter sido morto e ressuscitado, não teria sido ultrapassada a barreira fundamental da existência humana, que é a morte. Sem a ressurreição de Jesus, eu não tinha garantias de que a minha vida não terminava com o facto biológico da minha morte. Inevitável. Para todos. Para tudo. Para todos. Porque Ele morreu e venceu a morte, foi ressuscitado por seu Pai, eu tenho a certeza de que se eu me configurar como Ele, eu me divinizar pela minha maneira de viver como Ele, com Ele, eu tenho acesso. Eu tenho acesso definitivo e garantido a permanecer a eternidade em Ti. E quanto mais eu estiver divinizado nesse ato supremo da passagem para a vida, quanto mais eu estiver divinizado, mais próximo estou da minha imersão em Deus. Imergir-me-ei, eu serei imergido em Deus no ato da minha própria. Eu se calhar vou voltar um bocadinho atrás, mas tenho no meu espírito esta pergunta. Quer dizer, eu percebi que quando aparece no credo a referência ao Pôncio Pilatos, que é uma contextualização, é claro. Também não me inquieta muito o facto de ser um e não ser outro, mas eu pergunto, foi discernido que o Pôncio Pilatos é que ia ser a figura ali a ser referida e não o Herodes, e o Herodes era o imperador da época, mas foi discernido assim, portanto aceita-se que está conceitualizado e pronto, mas não poderia ser um com o outro, quer dizer, não é? Herodes estava montando nos episódios do nascimento de Jesus. Mas mais importante é a ressurreição neste sentido. Só neste sentido. Mais importante é a ressurreição para dar razão à encarnação. Tenho a intuição de que a postura do Pôncio Pilatos terá sido, não sei, meu Deus, mas um pouco mais grave, não sei se pode dizer assim, só Deus sabe, eu não tenho outras palavras para dizer melhor, porque ele teve consciência de tal modo que era injusta aquela condenação, que ele disse: eu daqui lavo as minhas mãos, e isto é que eu acho muito, muito significativo. É que ele teve um nível de consciência que se calhar os outros não tiveram, de que aquela criatura ia ser, aquela pessoa, aquele personagem, não é? Ia ser condenado tão injustamente, e levou dali as suas mãos, e ainda fez uma escaramuçazita para resolver o problema, mas não conseguiu e aceitou. Mas não ter a coragem de decidir em conformidade. Mas isso é contingência da justiça humana. Jesus sujeitou-se a tudo isso. Por ser pessoa normal. Jesus foi uma pessoa normal. Sujeitou-se. Poderia, eventualmente, Pai, livra-me disto. E disse: não
um gesto desesperado de sofrimento. Mas ele sujeitou-se à injustiça. Por isso é que a sua morte, sendo injusta, contém em si mesma toda a força da redenção. Porque Deus ultrapassa toda a injustiça, até a injustiça da própria morte e da morte injusta. E esta garantia eu tenho, que qualquer que seja a injustiça, que seja, é Deus que me justifica, porque é Deus que está lá para me receber amorosamente e perdoar aquele que injustamente me ofendeu. Ou seja, em Deus não há uma justiça vindicativa para vingar uma ofensa, mas em Deus continua a existir o perdão. Se quem foi objeto dele, quem foi autor, aceitar o perdão e o amor de Deus. Se não aceitar, não pode ser recebido. Mas compreender esta dimensão da certeza que me dá este Jesus, que por ter sido um como eu, fez o percurso que eu fiz, atravessou a morte, garantida que tem a sua ressurreição, garante a minha, é única. Jesus garante a minha ressurreição na medida em que eu me identificar com Ele. Ou seja, o meu viver terreno não é indiferente. Ou é cristão, ou seja, ou é igual a Cristo, ou não é viver cristão. Não tenho garantido o acesso a Deus por esta via da minha existência, que me é cometida e me é responsabilizada em nome da própria verdade. Um dos confrontos de Pilatos com Jesus foi exatamente esta questão da verdade. Jesus não lhe responde. Foi dialogando com ele até ao ponto de lhe chamar burro. Tu não vês que a verdade sou eu. Não respondeu. Ele te desculpa. Mas toda esta certeza é a causa de salvação. Salvar-se é cristificar-se na sua existência terrena, de tal modo que, vencida a morte, eu garanto o acesso a Deus. Porque estou configurado com o próprio Jesus Cristo. E só me salvo nesta medida em que estiver configurado na minha existência terrena, semelhante a Deus. Se eu chegar junto de Deus e não me parecer com Ele, eu não posso entrar na comunhão com Deus, porque não fiz comunhão com Deus. Aqui. Costumo dizer que como vivemos, assim morreremos e seremos ressuscitados. Se não merecermos, não formos capazes de nos imergir em Deus porque nós estamos com Ele, mas estamos nele plenamente, teremos que ser objeto da sua misericórdia de outra forma qualquer, por Deus conhecida, mas não este acesso. Mas o acesso a Deus temos garantido por Jesus Cristo. Porque foi Ele que venceu a morte, e a morte já não é mais o limite da existência. O limite da existência é completar todo o caminho até ser totalmente imerso. E é esta imersão em Deus que me torna capaz de viver plenamente, eternamente. Vocês têm que fazer, certamente, não se quer demorar. Quero só pedir aquilo que pedi aos vossos amigos de hoje. Daqui até à próxima sessão, façam uma promessa. Leem a Escritura todos os dias, um dia. É pedimento. Façam isso. É que Deus fala nela. Deus fala-vos. É que às vezes vamos à procura de tantas coisas, às vezes um conforto humano. Vamos à procura de respostas às nossas inquietações. E Ele está ali vivo a falar, sempre disponível. Se não formos capazes de fazer este contacto permanente e diário com Ele, a vida passa-nos ao lado, esta comunhão com Deus passa-nos ao lado. E não estamos completos na dimensão da palavra que é o nome de Jesus, o Verbo. É a presença real de Jesus, de Deus a falar. E quero desejar-vos um Natal
de Jesus Cristo ressuscitado. Porque Ele virá. Jesus virá. E é este que nós preparamos hoje. É aquele que vem. De certeza nos garantiu. Ele é o vivo. Estará sempre connosco. Mas virá.